Olá, minha turma, bom dia a todos. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas, tá? Aproveitando o ensejo. Bom dia, Andiara, Clébia, Fernando, Giovanni, sou eu, Jéssica, Micaele, Ravena e Sara, tá? Bom dia aí para vocês. E para você que vai assistir essa aula no Unifom Online, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, tá? Hoje a gente vai adentrar num tema extremamente importante, porque tem um contorno prático inegável, extremamente importante, porque é um tema que repercute muito, né, em questões aí de provas, de concurso, de exame de ordem, que é o tema, meus amigos, como vocês percebem aí no slide, da Constituição Societária, né, da Constituição de Sociedades, evidentemente focando na LTDA e na SA, tá? Evidentemente, quando eu falar LTDA, esse já é um combinado nosso, é só para relembrar. Quando eu falar em LTDA, você subentende que vale para todas as demais sociedades do Código Civil. Quando eu falar em SA, você subentende que vale para comandita por ações. Se for algo específico, eu vou te dizer, ó, só na LTDA, só na SA, tá? Então, hoje o nosso foco da nossa aula de hoje é exatamente a gente ver como funciona a Constituição societária segundo o direito empresarial brasileiro. E você vai perceber, cara, que há uma certa diferença, né? Se a ideia de construir uma sociedade, né, olhando para a LTDA e para a SA, é justamente a ideia de atribuir personalidade jurídica para elas, para que elas possam atuar no mercado com existência distinta e autonomia patrimonial em relação aos sócios, tá? É diferente a forma de constituir uma LTDA e é diferente da forma de constituir uma SA. É isso que eu quero ver com você nessa aula. Eu vou começar da mais simples, da LTDA, para a gente poder rebater a diferença e passar aí para a sociedade anônima, tá? Bom, repara só, cara. Primeira coisa importante da gente tratar aqui, tá? Primeira coisa importante da gente tratar aqui. Como é que funciona? Como é que funciona, vamos dizer assim, a constituição societária de uma LTDA? Como é que isso vai funcionar, tá? Repara que eu vou ter praticamente um ato para praticar do ponto de vista da constituição da sociedade. Desde que eu esteja com o contrato social elaborado e assinado aí pelos sócios, é levar, cara, esse contrato social a registro no órgão competente, que a sociedade, então, ela estará devidamente constituída, para poder atuar aí no mercado. Então, a gente precisa falar algumas questões aí sobre, né, o contrato social e falar algumas questões sobre, né, a questão registral, tá? Olhando para o contrato social, veja, o nosso modelo, a nossa base para elaboração de qualquer contrato social é o artigo 997 do Código Civil, tá? É o artigo 997 do Código Civil. E aí você abre aí o seu Vadimeco, ou mesmo uma legislação na internet, e vai ver que, na verdade, cara, o 997, ele não é um artigo da LTDA, ele é um artigo da sociedade simples. Aqui eu quero que, mais uma vez, você se lembre de algo importante que nós já estudamos, né? Quais são as grandes funções
que a sociedade simples tem para a legislação empresarial brasileira? Primeiro, ela é um tipo legal. Eu tenho um tipo societário da sociedade simples, que vai do 997 ao artigo 1038. Segundo, além de tipo, ela é uma espécie societária, né? Quanto à atividade econômica, a gente distingue sociedade empresária de um lado, sociedade simples do outro. E além disso, cara, ela representa, né? Ela é, vamos dizer assim, função supletiva. Né? Ela tem função supletiva, ela tem função de funcionar como regência supletiva ou subsidiária. Ou seja, se determinado tema for silente, regra geral, a gente vai suprir essa lacuna com normas da sociedade simples. E é exatamente isso que a gente tem, cara, no Código Civil inteiro. O único local que se fala de contrato social, que se menciona contrato social, é o artigo 997. Então, ele também vai servir de base aí para a elaboração, vamos dizer assim, para a elaboração do contrato social da LTDA. Evidentemente, sofrendo aí alguns reparos, mas, né, com o contrato social da LTDA. Tá? Eu quero fazer uma abordagem aqui, apesar de novo, né, da gente estar falando contrato social da LTDA, eu quero fazer uma abordagem aqui mais genérica, tá? Evidentemente, naquilo que for específico da LTDA e que for importante, eu vou mencionar para você, tá? Mas vamos fazer essa avaliação aqui, vamos dizer assim, um pouco mais genérica. Aí você percebe comigo que, repara, nós temos basicamente 5 grandes pontos aqui para nos preocuparmos no que diz respeito à elaboração de todo e qualquer contrato social. Primeira preocupação nossa, a necessidade aí da qualificação dos sócios, tá? Sobre qualificação dos sócios, pensando no contrato social, né, assim, mais genérico, fazendo uma abordagem mais dinâmica como a gente faz, o que eu quero que você saiba? Primeiro, podem ser sócios, regra geral, tanto pessoa física quanto jurídica, tá? Seja você uma pessoa física, seja você uma pessoa jurídica, você pode adquirir cotas de uma sociedade sem nenhum problema, tá? Regra geral, tanto sócio, pessoa, o sócio pode ser tanto pessoa física quanto jurídica. Qual é a exceção que a gente tem aqui? São 2 exceções, na verdade, que a gente tem aqui. 2 exceções. A primeira delas é a sociedade em nome coletivo. Tá? A sociedade em nome coletivo. Apesar de existirem aí projetos de lei para alterar isso, hoje em dia, tá? Você, para ser sócio de uma sociedade em nome coletivo, você precisa ser necessariamente pessoa natural, pessoa física ou natural, tá? Não dá para você, sendo uma pessoa jurídica, você se tornar sócio, vamos dizer assim, de uma determinada sociedade em nome coletivo. A outra peculiaridade é o quê? É a sociedade em comandita simples. O sócio comanditado, coitado, ele deve ser pessoa natural, tá? Então, fora essas 2 peculiaridades aqui que eu acabei de lhe apontar, seja você pessoa física, seja você pessoa jurídica, você pode ser nomeado, você pode constituir, melhor dizendo, uma sociedade, seja ela qual for, tá? E aí, cara, a primeira preocupação é essa: como é que eu vou fazer a qualificação dos sócios, né?
eu diria que, em termos, é da mesma forma que você qualifica as partes num processo. Se for uma pessoa física, seu nome civil, nacionalidade, estado civil, profissão, documento de identificação como RG, CPF, e-mail, endereço, né, e por aí vai. Tá? Se for pessoa jurídica, o nome empresarial, o tipo da pessoa jurídica, o número do CNPJ e o endereço da sede, por aí vai, com a identificação de quem representa. Tá? Então, aqui a gente não tem muita dor de cabeça, não. Tá? É aquilo que a gente já sabe da TGP ou mesmo do processo civil 1, na elaboração de uma petição inicial, trazendo para cá. Segundo ponto importante, depois de resolvido, identificado e qualificado os sócios, a gente precisa qualificar a sociedade que vai ser constituída. Tá? E, basicamente, meus amigos, a gente vai precisar aqui, a gente vai precisar trazer aqui 4 informações para o contrato social, visando qualificar a sociedade que a gente vai constituir. 4 informações, tá? Quais são elas? Quais são elas? Primeiro, o nome empresarial. E isso é importante, você sabe, né? O nome empresarial vai ser firma, vai ser denominação, né? A gente sabe que tem tipo legal que tem que ser firma, que tem tipo legal que tem que ser denominação, que na LTDA dá para escolher, e a gente lembra inclusive o pepino, né? Se o nome empresarial for firma e o sócio sair, esse sócio que sai tem direito de exigir a retirada do seu nome. Se for denominação, não tem. Mas não é só isso, tá? Além do nome empresarial, o que você precisa trazer mais? Né? Além do nome empresarial, você precisa trazer o objeto, o chamado objeto social. Por quê, cara? Veja, é a partir do objeto social que a gente vai, por exemplo, entender quem é o órgão registral competente. Não é? Porque se o objeto social for uma atividade empresária, eu vou ter que buscar a junta comercial. Se for uma atividade intelectual, pelo menos em regra geral, eu vou ter que buscar o cartório de pessoa jurídica. Tá? Então, nome empresarial, primeira informação. Objeto social, segunda informação. Terceira informação, o endereço da sede, e isso é importante para fins registrais e também para fins processuais, porque, cara, se eu tenho no contrato social uma sociedade que vai funcionar com 3 estabelecimentos, um em Fortaleza, um em Recife e o outro em Salvador, e no contrato social está estabelecido que a sede está aqui em Fortaleza, eu vou ter que levar registro dessa sociedade, eu vou ter que abrir essa empresa, digamos assim, aqui perante a Junta Comercial do Estado do Ceará. Tá? Então, primeira questão, competência registral. Saber em qual estado eu vou registrar aquela sociedade, em qual local vou registrar, tudo vai depender do endereço da sede. E, além disso, competência jurisdicional. Senhores que já fizeram teoria do processo, senhores que de repente já fizeram, mesmo estão fazendo processo civil 1, eu não lembro mais onde é que você estuda competência, né? Mas o fato é que quando você está estudando competência lá no CPC, você aprende isso, né? Que, em regra, as pessoas jurídicas elas devem ser demandadas na comarca da sua sede, tá? Em regra, demandadas na comarca da sua sede. Ok? Show de bola? Então, recapitulando o que a gente falou. Nome, objeto, sede, e a quarta e última informação exigida pela lei
é o prazo de duração, tá? O prazo de duração. Como assim? Você precisa informar se é uma sociedade que vai estar em vigor por prazo indeterminado ou se o prazo dela é determinado. Sendo ele determinado, você precisa indicar no contrato social até quando aquela sociedade se manterá em vigor, tá? É essa a ideia que a gente tem, tá? O último requisito para qualificar a sociedade é o prazo de duração, é o prazo de vigência. Trata-se de uma sociedade com prazo determinado ou de uma sociedade com prazo indeterminado, tá? Se for prazo determinado, o contrato social tem que trazer o último dia de prazo no contrato. Para que isso é relevante? Para que isso é relevante? O prazo ele é relevante porque ele vai afetar, meus amigos, o processo dissolutório, seja na condição de dissolução parcial, seja na questão da dissolução total, ele é afetado justamente pelo prazo de vigência, pelo prazo de duração da sociedade. Ok? Então tá aí as 4 temas que a gente precisa para a gente poder fazer, não é? Vamos dizer assim, a classificação da sociedade. Terceira preocupação, capital social. Tá? O capital social ele precisa ser definido no contrato social em dinheiro, em moeda nacional, e o seu quanto é justamente o somatório dos investimentos que os sócios pretendem fazer, é o valor total de subscrição que os sócios fizeram do capital social. A divisão. Bom, nas sociedades contratuais, meus amigos, a gente sabe que o contrato social ele vai estar, o capital social ele vai estar dividido em cotas. Mas a questão aqui é aquilo que a gente já estudou, lembra? Aquilo que a gente já estudou. O capital social ele vai estar dividido no regime de cotas únicas ou no regime de cotas pulverizadas. Né? É uma cota para cada sócio, cuja cota vai ser o valor da sua subscrição, ou eu vou ter um valor de cota para servir aí de quociente para dividir o capital social e distribuir para cada sócio várias cotas de acordo com o montante da sua subscrição. Isso precisa ser definido, né? Além da formação. Como é que esse capital social vai ser pago? A gente já estudou isso também, né? Em dinheiro, em crédito, em bens ou em serviço. Dinheiro, não tem muito o que falar, né? Crédito, o sócio responde pela solvência. Bens, o sócio responde pela evicção. E na LTDA, além da evicção, todos os sócios respondem solidariamente pela exata estimação do valor do bem por 5 anos. E a questão dos serviços, que é incabível, né? Que é vedado para a LTDA, numa LTDA especificamente falando. Se você quer ser sócio, você tem que contribuir com crédito, com bens ou com dinheiro. Não cabe contribuição em serviços na sociedade limitada, tá? Quarta preocupação, a questão relacionada à participação nos lucros e nas perdas, que precisa ser garantido a todo e qualquer sócio, até porque o artigo 1008 vai nos dizer que é nula a estipulação contratual que exclui do sócio ou o direito de participar nos lucros ou o dever de participar nas perdas. Isso precisa existir. O contrato social pode até vir a regulamentar isso. E ele pode regulamentar de maneira diversa a participação nos lucros e a participação nas perdas. Como assim? Imagina, cara, o seguinte. Imagina que nós dois vamos montar uma sociedade. Tá? Você se compromete com 60% do capital
Eu me comprometo com 40% do capital e a gente assina o contrato assim, você com 60%, eu com 40%, tá? Cara, a gente pode colocar no contrato social, por exemplo, que a divisão do lucro vai ser meio a meio, 50-50, sem nenhum problema, tá? Meio a meio, 50-50. E a gente deixar a participação das perdas em 60-40, ou usar um outro critério. Cabe ao contrato social regulamentar isso. Ele só não pode criar o 1008, a chamada cláusula leonina, zerar a participação nos lucros ou nas perdas. Mas desde que não zere, você pode regulamentar, teoricamente, desde 0,1% até 99,9% sem nenhum problema, tá? E aí que regulamentado de maneira correta, pacta sunt servanda, a participação nos lucros e nas perdas se dará de acordo com o contrato social. Contrato social excelente ou cláusula leonina, a participação nos lucros e nas perdas se dará de acordo com a formação do capital. Tá? Ou seja, no meu exemplo, no nosso contrato, se a gente passou batido nos critérios de participação nos lucros e perdas, vai ser lucros e perdas 60 para você, 40 para mim. Tá? Ou, se tiver inserido cláusula leonina, naquilo que a cláusula for leonina, vai ficar 60-40. Tá? E aí, cara, a gente vai fechando esse papo, né, do contrato social, falando aí dos responsáveis pela administração da sociedade e limites de poder, né? Como assim? Cara, das duas, uma. Ou o contrato social, ele vai indicar, ele vai indicar quem é o administrador da sociedade, ou ele vai estabelecer o procedimento de escolha. Tá? Nós temos essas duas alternativas no caso concreto. Ou ele fala do procedimento de escolha, ou ele fala o nome do administrador. Tá? Esse procedimento de escolha, ele se dá quando o contrato social estabelece que o administrador vai ser escolhido em ato separado. E, normalmente, esse ato separado, ele é uma ata de assembleia, a realização de uma assembleia, e na ata de assembleia se nomeia o gestor, o administrador. Tá? Além disso, como você vê aí no nosso esquema, além dos responsáveis pela administração, os eventuais limites ao poder gerencial precisam estar regulamentados dentro do contrato social. Vale dizer, se eu for ter mais de um administrador, 2, 3, né? Administradores aí fazendo da minha administração um órgão colegiado, né? Como é que vai se dar essa administração? Ela vai ser uma administração do tipo isolada? Cada administrador pode praticar por si só qualquer ato de gestão? Ela vai ser uma administração conjunta? Eu preciso que todos os administradores participem, né? Vamos dizer assim, daquele ato de gestão, assinem aquele contrato. Ela vai ser uma administração compartilhada, né? Eu preciso da assinatura de mais de um, não necessariamente precisando de todos. Ela vai ser compartimentada, vai ter o administrador de recursos humanos, o administrador financeiro, o administrador operacional, o diretor-geral. Como é que vai ser? Tá? Esses eventuais limites de poder aí relacionados ao poder gerencial, isso também deve estar previsto no contrato social. Para a gente ir fechando isso aqui, cara, repare, no artigo 997, inciso 8, ele vai falar na questão da responsabilidade do sócio. Ele vai dizer mais ou menos assim,
que o contrato social ele deve mencionar se vai existir ou não responsabilidade subsidiária dos sócios por obrigações da sociedade. Cara, quando você lê esse dispositivo, você fica com a falsa e equivocada impressão, de que você pode escolher como é que vai ficar a responsabilidade dos sócios. Lembre que não tem como escolher isso. Lembre que responsabilidade do sócio, ao lado da personalidade jurídica, do ato constitutivo e da divisão do capital social, são cláusula pétrea em matéria societária. Eu não tenho como mexer, tá? Por que existe essa norma do artigo 997, inciso 8? Ora, vai existir essa norma justamente porque a sociedade simples ela tem por função funcionar como regra supletiva societária. Ela é a regência supletiva societária, regra geral. Então, não é que você vai escolher ou regrar a responsabilidade dos sócios. Não. Você vai escolher o tipo societário para constituir. E dessa escolha, o tipo societário para constituir é que vai ser gerado para você a responsabilidade, tá? Qualquer coisa que você inserir no contrato social que venha ferir a tipicidade legal societária, isso só vai valer perante os sócios, que são parte de um contrato, a gente tem um pacta sunt servanda. Perante terceiros, isso não existe, tá? Prova do que eu estou te dizendo sabe o quê? Prova do que eu estou te dizendo é o seguinte, pega aí, para você acompanhar comigo, até confere, tá? Se isso que eu vou te falar aqui é o parágrafo único do artigo 1039 ou é o parágrafo único do artigo 1040, tá? Dá uma olhada aí. É um dos dois, tá? 1039 ou 1040, a gente está diante da sociedade em nome coletivo. Como é que funciona a questão da responsabilidade da sociedade em nome coletivo? Todos os sócios respondem subsidiária, solidária e ilimitadamente por obrigações da sociedade. Eu acho que isso está no 1039, e aí o parágrafo único vai estabelecer, olha que coisa de doido, que é possível você estabelecer responsabilidade limitada entre os sócios da sociedade em nome coletivo. Mas essa responsabilidade ela só vai valer perante os sócios. Perante terceiro, perante o mercado, vale o tipo legal. Né? E o tipo legal é responsabilidade subsidiária, solidária e ilimitada. Né? Isso que eu te falei é 1039, parágrafo único, é 1040, só para a gente deixar claro aqui na gravação. Quem pode confirmar aí para mim no chat? Que fala aí que a gente tem como atribuir, né? Seja direto no contrato social ou por através de aprovação unânime posterior, a responsabilidade limitada na sociedade em nome coletivo, mas que só vai valer entre os sócios. Quem pode confirmar aí para mim se isso é parágrafo único do 1039 ou é do 1040 do Código Civil? Vejam aí, só para a gente não ficar com informação truncada aí para quem está assistindo em casa. Quem pode me confirmar, por favor? Valeu, Lucas. 39, parágrafo único. Massa, Andiário. Então tá aí, Me lembrei do artigo certinho, tá? Então, cara, é essa a ideia, tá? Você não vai mexer na responsabilidade. Se você mexer, isso não vai repercutir na esfera jurídica de terceiros. Isso só vai valer para quem é parte no contrato. Ou seja, qual é a função disso aí?
A função disso aí é justamente mostrar que, na escolha do tipo, isso vai afetar a responsabilidade. Se eu escolher uma LTDA, eu vou ter responsabilidade limitada, né, pela cota que eu adquiri, e vou estar solidário pela integralização do capital. Mas depois que o capital estiver todo integralizado, essa é a minha responsabilidade por obrigações da sociedade. Se eu for uma sociedade comandita simples, eu tenho que ver, eu sou comanditário, o que não é otário, eu sou comanditado, o coitado. O comanditário, que não é otário, responde igual da LTDA. O comanditado, que é o coitado, vai responder igual da comandita, vai responder igual da sociedade em nome coletivo. E, nesse caso, vai responder subsidiária, solidária. Então, a responsabilidade não é que você vai mexer e isso vai repercutir na esfera jurídica de terceiros. Qualquer alteração disso no contrato social só vale entre as partes, porque responsabilidade social, responsabilidade patrimonial dos sócios é um dos temas ligados à tipicidade societária. Beleza, minha turma? Então é isso, cara. Precisa ficar ligado nessas questões do contrato social. E, dito isso, quanto ao registro, a gente precisa se ligar, né? Que, em regra, a gente precisa ver se a gente é uma sociedade empresária ou se a gente é uma sociedade simples, porque isso vai afetar o órgão de registro, né? Se eu for sociedade empresária, o órgão de registro é a junta comercial. Se eu for sociedade simples, o órgão de registro, regra geral, é o cartório de pessoa jurídica, com um detalhe, né, de a cooperativa ser simples, mas se registrar na junta, e a sociedade de advogados ser simples, mas se registrar na OAB. Né? Como é que eu faço isso? Né? Regra geral, através do objeto social. Qual que é o objeto social? Qual que é a atividade descrita aí no contrato social para aquela sociedade? Se for uma atividade de empresário sujeita a registro, tal qual descrita no caput do artigo 966, vale dizer, uma atividade econômica organizada, exercida profissionalmente para a produção ou circulação de bens ou de serviços, de que serve de exemplo um restaurante, né? Uma loja de roupas ou uma lanchonete, regra geral, sociedade empresária. Agora, se a atividade ela for uma atividade econômica de caráter não empresária, vale dizer, uma atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de colaboradores ou auxiliares, eu estarei diante de uma sociedade simples. Serve de exemplo a clínica médica, o escritório de advocacia ou uma escola de artes. Tá? Dessa lógica, duas exceções. A primeira, o critério legal. Né? A primeira é o critério legal, porque a lei define a SA como sendo sempre empresária, independentemente do objeto social, mesmo que seja uma SA para fazer filantropia, ela vai ser considerada empresária por força de lei. O outro lado da moeda é a cooperativa. A cooperativa ela é sempre sociedade simples por força de lei, independentemente do objeto social dela. Tá? Por mais empresarial que seja o objeto social, a cooperativa é sempre simples. O outro critério é o critério registral, como a gente sabe, né? Pessoal aí do agronegócio, pessoal aí do agrobusiness, tá? Pessoal do agronegócio, do agrobusiness, tá? O pessoal rural escolhe se quer ser tratado como empresário ou não, a depender de onde ele venha a se registrar. Se vai se registrar onde os empresários se registram,
vai ser tratado como sociedade empresária. Se formalizar o seu sítio, a sua fazenda no outro canto, como cartório de pessoa jurídica, vai ser sociedade simples. Tá? Aqui uma mera relembrança de algo que a gente já estudou bastante esse semestre. Ou seja, cara, trocando em miúdos, se eu quero constituir uma sociedade contratual, se eu quero constituir uma LTDA, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso elaborar o contrato social com as cautelas previstas lá no artigo 997, que nós mencionamos aqui, e levar esse contrato social a registro no órgão competente. Tá? Qual vai ser o órgão competente? Bom, depende do objeto social. Tá? Depende do objeto social. Se for atividade de empresário, a junta comercial. Se for atividade intelectual em geral, o cartório de pessoas jurídicas. Se for escritório de advocacia, a OAB da sede do escritório. Tá? Sendo atividade rural, o rural pode escolher entre junta e ou cartório. Beleza, cara, com isso até aqui? Tranquilo, minha turma, até aqui, que agora a gente vai rebater esse tema, né, e passar a olhar aí a Constituição da SA, que é um tanto quanto mais complexa, vamos dizer assim, né? Enquanto a Constituição de uma LTDA ela se limita a um ato registral, aqui a gente vai ter um verdadeiro procedimento dividido aí em fases, tá? Podemos então seguir viagem? Podemos? Então repara, cara, a Constituição da Sociedade Anônima, você vai começar a ver ela regrada a partir do artigo 80 da Lei 6404 de 76. Vale a pena você abrir aí para ir me acompanhando e percebendo os detalhes, tá? Repara aqui logo de cara do nosso esquema que a gente vai ter um verdadeiro, cara, procedimento, né? Um verdadeiro procedimento, né? Verdadeiro procedimento que vai ser dividido aí em três grandes fases, em três grandes momentos avaliativos, digamos assim. A gente tem um primeiro momento que é o momento dos requisitos preliminares para a Constituição. Vale dizer, cara, eu preciso atender esses requisitos preliminares para que a sociedade anônima ela possa minimamente ser constituída. Ou esses requisitos eles são atendidos, ou a gente não consegue constituir uma sociedade anônima, a gente não consegue colocar para funcionar no mercado uma sociedade anônima. A segunda fase é a fase da constituição, né? A fase da constituição propriamente dita. E aqui, cara, já é importante você saber o seguinte, que essa Constituição ela pode se dar por subscrição pública ou por subscrição particular, tá? Essa Constituição ela pode se dar por subscrição pública ou por subscrição particular. Qual é a diferença, cara? A diferença, basicamente, aqui é a seguinte, né? Normalmente, a gente vai ver, a gente vai perceber que a sociedade anônima, ela é ligada a empreendimentos aí de grande magnitude, de grande vulto econômico. Então,
normalmente alguém, uma ou um conjunto de pessoas chamados de fundadores, né, tem uma ideia de um empreendimento e aí esses caras vão buscar os recursos disponíveis, né, no mercado, na sociedade, enfim, para poder implementar esse empreendimento na prática. O que acontece? Como esse empreendimento é um empreendimento societário, eu vou encontrar os investidores para se tornarem sócios. E aí há a necessidade deles subscreverem o capital social, assumirem a responsabilidade por um determinado percentual de ações. Quando a subscrição é pública, isso significa dizer, por mais redundante que seja, né, que essa busca pelos investidores, ela vai poder se dar de maneira pública, né? A doutrina fala em captação à poupança pública ou popular, né? Captação à poupança pública ou popular. O que quer dizer com isso? É a possibilidade que há, né? É a possibilidade que há, por exemplo, de você botar stand em shopping center, de você fazer, né, calfone, de você fazer divulgação aí em mídia televisiva ou coisa que o valha, o chamado apelo ao público, na Constituição por subscrição pública, né? Você vai se divulgar publicamente o empreendimento para atrair investidores. Já na subscrição particular ou privada, aqui não, não é? Na subscrição particular ou privada, não há apelo ao público, não é? Os fundadores vão buscar diretamente, não é, no chamado tete a tete, de maneira privada, de maneira reservada aí, os investidores, sem fazer apelo ao público, sem fazer divulgação no mercado, tá? Essa diferença ela decorre de quê? Tá? A subscrição pública, para ela ser feita, ela precisa de registro e de autorização perante a CVM. A subscrição particular ou privada, ela pode se dar independentemente disso. Isso porque, cara, como a gente vai ver já já, a Constituição por subscrição pública, vale a pena você já fazer esse link, tá? A Constituição por subscrição pública, ela vai dar margem a você constituir uma sociedade anônima aberta, tá? Constituição por subscrição pública vai dar margem a você constituir, a dar margem a você constituir uma sociedade anônima aberta. Já a subscrição particular, você vai constituir uma sociedade anônima fechada, tá? Subscrição pública, SA aberta, subscrição particular, SA fechada. Aguenta essa informação aí que a gente aprofunda ela já já, tá? Mas esse momento da Constituição é basicamente para definir os documentos constitutivos, os atos constitutivos. E a gente tem as formalidades complementares da Constituição, que são formalidades que precisam serem praticadas no caso concreto. Para quê? Para que a sociedade tenha personalidade jurídica, para que seja aí devidamente atribuída personalidade jurídica à sociedade anônima, e é justamente sobre isso que a gente vai adentrar agora em detalhes, tá? Perguntaram aqui no chat, você vai postar essa revisão? Cara, vou postar sim. Então, logo grave a aula, isso vai para o Unifon Online, tá? Junto com os slides. Só não é revisão, é tema novo. A gente está estudando, né, nessa aula de hoje a constituição de uma sociedade, tá? A tabelinha aí de sociedade empresária a gente já viu em aulas passadas, mas o tema da aula é novo, tá? Minha turma, tranquilo até aqui
briefing, nessa introdução aí quanto à constituição da sociedade anônima. A gente pode, então, começar a entrar nesses detalhes específicos aí. Podemos? Valeu, Andiara. Eu peço que vocês peguem aí, tá? Eu peço que vocês peguem aí em separado, seja um site da internet, seja no seu Vadmecum, a Lei 6404, porque vale a pena fazer esse estudo de SA sempre fazendo o cara crachar na lei, tá? Pega aí para a gente poder, então, seguir viagem. Vamos embora. Repare, os requisitos preliminares a gente vai ver, cara, justamente no artigo 80 da Lei 6404. Na verdade, no artigo 80 e no artigo 81, eles estão aí intimamente ligados, tá? Se você perceber, você vai ver o quê? Que a gente tem três grandes requisitos preliminares aí que necessitam serem atendidos. Três grandes requisitos. O primeiro deles é o quê? A necessidade de subscrição de todo o capital social, tá? A necessidade de subscrição de todo o capital social, né? Afinal de contas, como a gente está constituindo, já deve existir, no momento em que você vai partir, né, para os atos constitutivos, já deve existir uma certa estimativa, né, de qual é o montante de investimentos, de qual é o valor do capital social, e esse valor ele precisa estar devidamente subscrito, tá? Veja, apesar da lei falar que essa subscrição deve se dar por pelo menos duas pessoas, entenda que esse pelo menos duas pessoas é na regra geral, já que a gente já estudou aqui diversas vezes a possibilidade de quê? A possibilidade da chamada constituição, né, da sociedade subsidiária integral, que é uma SA, cujas ações são entregues nas mãos de uma única pessoa jurídica, desde que ela seja uma PJ nacional. Tá? Então, regra geral, pelo menos dois, mas não esquece da subsidiária integral. A gente precisa que todo o capital social tenha sido subscrito por alguém. Esse é um requisito preliminar importante, tá? Não é o único, os três são cumulativos. Segundo requisito, cara, uma integralização inicial mínima em dinheiro. Atenção, a integralização inicial mínima pode ser maior do que o percentual que eu vou passar para você, tá? Que está lá no artigo 80, inciso 2. É uma integralização inicial mínima em dinheiro. É possível você exigir uma integralização inicial mínima num percentual maior? Sim, tá? Mas o que ele exige é que desse percentual maior, 10% do capital, pelo menos, seja feito em dinheiro. Tá? Integralização, realização como entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. Tá? Eu posso exigir 30%? Posso, né? Mínimo de 10%, os outros 20% podem ser em bens também. Tá? Agora, repare que essa exigência de 10% mínimo em dinheiro é a regra geral. Tá? É a regra geral. 10% do mínimo em dinheiro é a regra geral. Tá? Porque nós temos duas exceções aqui. Veja, se a nossa sociedade anônima for banco, instituição financeira, ou for seguradora, a
integralização inicial mínima. Correta era a realização, né? Mas, enfim, a integralização inicial mínima é para ser de 50% em dinheiro, tá? Para os demais, mínimo de 10%, para banco e para seguradora, mínimo de 50%. O terceiro requisito é o quê? É o depósito em instituição financeira oficial. E aí você precisa concatenar, cara, o artigo 80, inciso 3 com o artigo 81. E perceber que essa lei nossa, cara, é da década de 70. Então, qual era a ideia lá atrás? Né? Para você entender a dinâmica da lei e eu te mostrar, então, como funciona hoje. Lá atrás é aquilo. O cara tinha uma ideia de um empreendimento, ele ia buscar financiadores, investidores, aquelas pessoas que ficavam convencidas, né? Né? De que era um empreendimento que ia ter retorno financeiro lucrativo, né? Subscreviam as ações, pagavam ali 10% do valor em dinheiro para o sócio fundador ou para o grupo fundador, e esse sócio ou grupo fundador ele tinha o prazo do artigo 81, 5 dias contado do recebimento do dinheiro para fazer esse depósito, seja em Banco do Brasil, seja numa instituição financeira oficial autorizada pela CVM, tá? Hoje em dia qualquer banco já tem essa autorização aí da CVM, tá? Então a ideia era essa, né? Convencer você investia, me dava 10% de dinheiro, daquela data que você me entregou, em 5 dias eu tinha que fazer o depósito. E detalhe, essa sociedade ela precisa cumprir aquelas 3 fases em 6 meses. Se deu 6 meses, a sociedade ela não está funcionando, o banco vai restituir para cada um dos investidores as quantias que foram depositadas, tá? Hoje em dia, como é que funciona? Tá? Hoje em dia, como é que funciona? Hoje em dia, meus amigos, os bancos, as instituições financeiras, elas têm um contrato, né? Deixa eu colocar até para vocês aqui no chat, né? Que é até uma expressão inglesa, tá? Elas têm um contrato chamado de underwriting, tá? Underwriting, tá? No inglês, na tradução livre, seria algo como contrato de subscrição, tá? Você que vai constituir uma sociedade anônima, você firma com o banco esse contrato de underwriting, né, de contrato de subscrição, tá? O banco vai ser o seu underwriter, tá? E aí qual é a ideia? Né? Abre-se essa conta para essa sociedade estar sendo constituída e hoje em dia, né, os investidores recebem os respectivos boletos, né, e fazem o pagamento ou o depósito ou a transferência dos respectivos valores para essa conta, né, a partir desse contrato de underwriting. Não tem mais essa burocracia de toma aqui dinheiro fundador e o fundador deposita em 5 dias, tá? Então, tá aí. Eu preciso, né, vamos dizer assim, desses 3 requisitos para que a gente possa, de fato, botar para funcionar e constituir uma sociedade anônima, tá? Constituição propriamente dita dela, como é que isso vai se dar, cara? Como é que isso vai se dar? Aquilo que a gente falava, né? A Constituição por subscrição pública, né? A Constituição por subscrição pública, ela vai dar margem, né? Ela vai dar margem necessariamente à constituição de uma SA aberta, né? Vai dar margem necessariamente
a constituição de uma SA aberta. Não é à toa que, para você fazer constituição por subscrição pública, você depende, né, primeiro, de prévio registro, né, de emissão perante aí a Comissão de Valores Mobiliários, e você vai precisar necessariamente da intermediação de instituição financeira para estar recebendo esses recursos, tá? Então, na subscrição pública, você apresenta uma espécie de projeto, né? De projeto aí para a CVM do que vai ser a sua sociedade, mostrando um estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento, mostrando o projeto de estatuto social e trazendo também o prospecto, que é um documento que está regrado lá no artigo 84 e que vai trazer uma série de informações aí, né? Uma série de informações aí de natureza contábil, econômico, financeira, gerencial, para que a CVM, então, possa avaliar, né, a ideia daquele empreendimento e fazer aí a autorização, vamos dizer assim, fazer aí o registro, né, fazer aí o registro, né, da companhia na CVM, autorizando a subscrição pública. Dessa forma, cara, repare que por subscrição pública, tá, a constituição da sociedade anônima ela vai se dar através necessariamente de uma assembleia. A assembleia é essa regrada lá no artigo 87. Que é importante frisar, cara? Primeiro, em primeira convocação, essa Assembleia de Constituição ela vai se instalar com pelo menos metade do capital social presente. Se não deu isso, na segunda convocação, por qualquer membro, qualquer número presente. Quem vai presidir essa Assembleia? Essa Assembleia ela vai ser presidida por um dos fundadores, tá? E um dos subscritores irá fazer aí o ato de secretaria, de redigir da ata da Assembleia de Constituição. Importante, cara, na Assembleia de Constituição, cada ação tem direito de um voto, tá? Cada ação terá direito a um voto, independentemente do tipo ou classe de ação. Lembre quando a gente estudou ações, que a gente tinha as ações ordinárias, que têm direito de voto, e as ações preferenciais que podem não ter, tá? Que podem não ter. Aqui não. Aqui todas elas votam, tá? E a Constituição, né, como eu ia dizendo, ela vai se dar necessariamente por Assembleia Geral, que vai deliberar e que vai aprovar aí todos os artigos e capítulos e cláusulas do Estatuto, tá? Além de, se for o caso, né, promover aí a avaliação dos bens daqueles sócios que pagaram com bens o valor, não é? Vamos dizer assim, das suas ações, tá? Bom, já na subscrição privada ou particular, como a gente disse, a gente vai constituir uma SA fechada, tá? E nesse modo, a gente vai poder fazer como? Seja através de uma assembleia, seguindo os mesmos padrões da subscrição pública, ou seja através de escritura pública. Os fundadores buscam aí, né, buscam aí um cartório, né, de títulos e documentos para lá ser lavrada uma escritura pública que vai ser assinada por todos os subscritores, atendendo aí às prescrições normativas do artigo 88 da lei, tá?
Bom, para a gente ir fechando, cara, a nossa aula, providências complementares, tá? Providências complementares. Aquilo que a gente precisa fazer para atribuir personalidade jurídica à sociedade. Porque o que a gente fez até aqui foi justamente, né, definir o ato constitutivo, tá? Providências complementares. O que a gente precisa fazer para poder a sociedade estar aí preparada para estar no mercado? Primeiro, o arquivamento dos atos constitutivos, né? Levar aí todos os documentos observados e aprovados, né, pelos fundadores, pelos subscritores, bem como o estatuto, a registro na junta comercial. Lembre que a sociedade anônima, ela é sempre empresária. A sociedade anônima, ela é sempre empresária, tá? Ela é sempre empresária e, e, e portanto, ela vai se registrar sempre perante a junta comercial, tá? Além disso, cara, o que acontece? Registrado aí os atos constitutivos na junta comercial, o artigo 98 ele vai abrir um prazo de 30 dias para os administradores da sociedade eles providenciarem a publicação do estatuto e dos atos constitutivos na imprensa oficial do local da sede, no Diário Oficial do Estado. Tá? Então, registrei hoje na junta comercial, tenho 30 dias para pegar essa mesma documentação e levar para o Diário Oficial do Estado para fazer a publicação dele no estado da sede onde funcionará a companhia. Detalhe, um exemplar desse Diário Oficial precisará ser levado também para arquivamento, para registro perante a junta comercial. Beleza? Além disso, cara, além disso, né, aquilo que a gente tem no artigo 98, parágrafo 2º, a necessidade aí de transferência dos eventuais bens que foram dados aí, né, para a formação do capital social, tá? E a certidão, né, dos atos constitutivos, né, da entrega dos atos constitutivos registrada aí pela junta comercial, ela vai ter a função jurídica prática que tem, meus amigos, a escritura pública, né? Lembra quando você vai adquirir um imóvel, para você passar o imóvel para sua propriedade, você precisa alterar a matrícula do imóvel lá no cartório de imóveis. Sendo que antes de ir lá no cartório de imóveis, travou? Tá travado aí para todo mundo ou tá andando? Me ajuda aqui. A priori aqui para mim tá fluindo. Tá, obrigado. Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, não é? Como eu estava dizendo, você vai no cartório, você vai comprar um imóvel, antes de você ir no cartório de imóveis, você precisa passar no cartório, né, de títulos de documentos para nele fazer escritura pública de compra e venda. Então, a lei vai nos dizer aí o que no parágrafo 2º? Que a certidão dos atos constitutivos da companhia, passada pelo registro do comércio em que foram arquivados, será o documento hábil para a transferência por transcrição no registro público competente dos bens que o subscritor tiver contribuído para a formação do capital. Ou seja, né, entreguei veículo, entreguei imóvel, entreguei algum tipo de bem que tem algum certo registro,
né? O documento que eu vou utilizar para mexer nesse registro vai ser a certidão da junta comercial, que vai ter aí, inclusive, os efeitos, né? Vamos dizer assim, os efeitos de uma escritura pública de compra e venda, tá? Importante, cara, que é da responsabilidade dos primeiros administradores da sociedade, é da responsabilidade dos primeiros administradores da sociedade cuidar dessas providências complementares. É da responsabilidade deles, tá? De modo, cara, que o artigo 99 vai nos dizer: os primeiros administradores são solidariamente responsáveis perante a companhia pelos prejuízos causados pela demora no cumprimento das formalidades complementares à sua Constituição. Ou seja, demorou a constituir isso, criou um prejuízo, esse ônus vai ser aí de responsabilidade solidária, tanto da pessoa jurídica quanto dos administradores. E veja o parágrafo único: a companhia não responde pelos atos ou operações praticados pelos primeiros administradores antes de cumprir as formalidades de Constituição, mas a Assembleia Geral poderá deliberar em sentido contrário. Ou seja, se antes dos administradores cuidarem das providências complementares, eles praticarem atos aí de gestão, por esses atos, a responsabilidade a priori é direta deles. A sociedade pode assumir isso a partir de deliberação da Assembleia Geral, mas a priori vai ser diretamente deles. E, meus amigos, para a gente fechar essa nossa aula de hoje, eu quero fazer uma especial menção aqui para vocês, tá? Uma especial menção aqui para vocês do artigo 4º, parágrafo 4º e do artigo 4º-A da Lei 6404. Isso porque, minha turma, como a gente viu, né, né, a subscrição pública vai dar margem à SA aberta, a subscrição privada ou particular vai dar margem à SA fechada. Mas você não precisa ser, cara, a vida inteira SA aberta ou SA fechada. É possível você estar migrando, você ser SA fechada e passar a ser SA aberta, ou o inverso, você ser SA aberta e passar a ser SA fechada, né? Quando a gente está no caminho de ser SA fechada e passar a ser SA aberta, então nós estamos diante aqui do quê? Do procedimento de abertura do capital. O procedimento de fechamento é o caminho contrário, tá? Fechamento do capital é você ser SA aberta e passar a ser fechada. Minha turma, para a gente entender isso aqui no fácil e eu deixar aí para vocês de leitura aí, para tarefa de leitura aí de cada desses dois artigos. Mais uma vez lembrando, qual que é? Me fala aí no chat, vai. Terminando aqui já a aula nossa. Qual que é a diferença de uma SA aberta para uma SA fechada? Vamos fazer essa dobradinha aqui, vamos. Qual que é? Fala aí para mim a diferença de uma SA aberta para uma SA fechada. Alguém lembra? Diferença da companhia aberta para a companhia fechada, sociedade capital aberto, capital fechado. SA aberta possui registro na CVM. Valeu, Sara, é isso. SA aberta tem registro na CVM, por isso pode ter ação na bolsa. SA fechada não. Massa, show de bola. Então, cara, repara, se a SA aberta tem registro na CVM e a SA fechada não tem registro na CVM,
em que consiste o procedimento de abertura do capital? Consiste justamente em você realizar o seu registro perante a CVM, a fim de que suas ações possam vir a ser negociadas em bolsa, tá? Não é à toa que a gente vai ter aí o quê? O parágrafo 1º do artigo 4º nos dizendo que somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na CVM pode ser negociado no mercado de valores mobiliários em bolsa de valores. Complementando isso, o parágrafo 2º vai dizer que nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio registro da CVM. Então, procedimento de abertura de capital é justamente o quê? O procedimento de você fazer esse registro na CVM. E o de fechamento, o que seria? Né? Eu sou inicialmente aberta, vou ser fechada. Né? O procedimento de fechamento está ligado a quê? Está ligado à baixa desse registro perante a CVM. Só que como que acontece? Quando eu faço o registro na CVM, que eu abro as ações do mercado, eu preciso primeiro, cara, retirar essas ações do mercado. Eu preciso primeiro fazer o chamado resgate dessas ações, para que depois de resgatada, depois de readquiridas as ações do mercado, aí sim a gente poder proceder ao cancelamento do registro abaixo do registro. É onde entra o artigo 4º, é onde entra o artigo 4º, parágrafo 4º, tá? Porque o que vai acontecer? Para fazer esse resgate das ações, a companhia ela vai fazer uma espécie de oferta pública para adquirir a totalidade dessas ações de acordo com critérios aí estabelecidos no parágrafo 4º. E é preciso que a companhia use, para ela não ter dor de cabeça, dos critérios ali estabelecidos, o que der o maior valor para o acionista. Isso porque, cara, o artigo 4º-A, ele admite a possibilidade de os acionistas proporem uma assembleia para fazer aí uma espécie de revisão desse valor, a definição de uma nova avaliação do valor das ações para elas serem retiradas aí, resgatadas, adquiridas forçadamente pela sociedade para retirar do mercado. Se você pegar o artigo 4º-A, você vai perceber o quê? Que para essa reavaliação acontecer, é preciso que titulares de, no mínimo, 10% das ações em circulação no mercado queiram fazer essa nova avaliação. Atenção, hein? Não é 10% do capital social, é 10% das ações que estão em circulação no mercado, tá? 10% precisa fazer um requerimento aí por escrito, propondo aí essa nova avaliação. Esse requerimento, cara, ele precisa ser apresentado num prazo de até 15 dias contados da divulgação aí da oferta pública das ações, tá? E apresentado nesse prazo, né? Cabe aos administradores aí fazerem a convocação da assembleia, e se eles demorarem 8 dias, tá? Os sócios que assinaram esse requerimento, eles poderão extraordinariamente fazer aí essa convocação. E aí, cara, cabe só lembrar a você o que a gente tem no parágrafo 3º do artigo 4º-A. Os acionistas que requererem a realização de nova avaliação e aqueles que votarem a seu favor deverão ressarcir a companhia caso o novo valor seja inferior ou igual ao valor inicial da oferta pública. Por isso que a gente fala que o valor tem que ser o valor
mais alto, de acordo com todos os critérios lá do parágrafo 4º. Por quê? Fazendo aí essa reavaliação, se o novo valor for maior, o ônus dessa assembleia, os custos dela ficam na conta da própria sociedade. Se for igual ou inferior ao valor inicial, aí essa conta poderá ser cobrada dos acionistas, que deverão ressarcir a sociedade pelos custos incorridos. Beleza, cara, com isso? Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, né? Dado o adiantado da hora, tá? Vou parar aqui a gravação, né? Finalizamos aqui esse contexto, e aí eu fico à disposição de vocês para tirarmos aí qualquer eventual dúvida que vocês tenham dessa aula ou de qualquer outro assunto. Lembrando que ainda hoje, até a noite, as notas vão estar lançadas, tá? Não lancei ainda, porque eu quero lançar todas as turmas, empresarial 1, 13 contratos, tudo de uma vez só, tá? Para não lançar umas e ficar outras pendentes. Valeu, deixa eu fechar aqui a gravação e eu fico à disposição de vocês todos, tá?